com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Eu senti no meu coração essa impressão de Deus de falar um pouquinho sobre a vida de relacionamento, pais e filhos. E nós abrimos o nosso coração para esse entendimento de que nós somos dependentes de Deus mesmo. Então não adianta a gente achar que, eu sei, a gente não sabe nada. E Deus sabe e Ele vai nos ajudar. Então com o Espírito certo a gente vai chegar direitinho. E gastamos um tempo, o pastor André esteve aqui, né, no início do nosso dia 14, dia 15, depois assista lá no site, eu dei continuidade. E eu estou chegando a esse ponto aí de nós lermos lá no Salmo 128 e conversarmos um pouquinho sobre uma realidade que Deus tem para mim e para você, mas nós que precisamos aprender a fluir com isso aí e colaborar para que isso aqui então possa ser de fato algo real na nossa vida, né? Então, Salmo 28, bem-aventurado, 128, perdão. Bem-aventurado aquele que ama, teme ao Senhor. Eu venho conversando sobre isso, né? Um comportamento. Diz que lá, então, esse homem que anda dessa maneira, do trabalho, das mãos, a pessoa comerá, feliz será, tudo terá bem. Tua esposa no interior da casa será uma videira frutífera. Teus filhos como rebenta a oliveira, a roda da mesa. Veja como será abençoado. Ele reforça isso no verso 4. O homem que teme ao Senhor. E essa palavra é muito importante, porque a gente já falou várias coisas aqui. Eu quero seguir adiante, sobre manifestação, como é que isso funciona, a nossa parte nisso. E aí eu falei sobre as incapacidades, muitas vezes os sentimentos que nós temos, e a ligação entre pais tementes e filhos abençoados, ela é total. Eu quase que terminei falando sobre isso aí. Há uma parte que só eu e você podemos fazer, da qual no Salmo 127, volta para trás, está escrito, se o Senhor não edificar a casa, o que está escrito aí? Em vão, trabalhos que edificam, porque, na verdade, Deus trabalha através da minha vida. Se nós tivermos essa consciência em alta, de que eu sou essa parte responsável para que Deus possa trabalhar através da minha vida, na minha casa, gente, a gente está indo muito bem, obrigado. Porque não é uma questão, deixa eu te falar, gente, tem coisas que a gente tem que aprender na sabedoria a separar entre essas aqui são necessário nós orarmos sobre. Orar sempre é maravilhoso. E só Deus mesmo pode fazer num contexto, sei lá, tem vários contextos, cada caso é um caso. Mas eu tenho que entender que há uma edificação que Deus faz na nossa casa, que Ele faz através da tua vida, que é pai e mãe, eu também. Eu tendo essa consciência em alto, isso me ajuda muito, sabendo que a gente tem essa responsabilidade. Então, Deus não pode edificar a minha casa ausente de mim, de você. Não tem como Ele chegar e edificar e fazer algo no meu lar, onde eu não estou permitindo, ou pelo menos eu não estou fluindo com essa verdade de Deus. Alguém está pegando o que eu estou falando, gente? Porque não é só uma questão de lançar para cima os problemas e as situações, e Senhor, olha só, faz alguma coisa e tal. Muitas vezes o que a gente vê na prática é que a maioria das situações de conflito existente nessas relações, seja de pais e filhos ou conjugal, é porque alguém está num posicionamento fora da verdade. Então a pessoa está insistindo, ou pelo menos está escolhendo e procedendo de uma maneira contrária à verdade. E isso vai trazer prejuízo, não tenha dúvida. É muito importante, gente, nós pedimos a Deus para a sabedoria dEle. Nós somos governados por uma sabedoria. Uma das coisas boas sobre sabedoria é que a própria sabedoria diz assim, aprende. Ela abre o meu entendimento para falar, você tem que participar disso. Quando a sabedoria começa a chegar na tua vida, a gente começa a reconhecer coisas na nossa vida que nós precisamos mudar. Senão Deus não pode trabalhar. Sabe, se o homem fechar a porta, Deus não trabalha mesmo. Se eu não escolher a sua verdade como estilão de viver, ou na minha casa, ou em tudo que eu faço, não tem como Ele trabalhar. Veja, Ele fez uma obra na cruz do Calvário completa. Jesus já fez a obra da libertação do mundo inteiro. Qualquer pessoa que você olhar, já foi pago um preço para a liberdade dela. Mas isso não passa a valer, só passa a valer a partir do momento que aquela pessoa responde a isso. Então a minha resposta e a sua, nisso que nós estamos conversando, para que a gente possa criar uma vida de relacionamento, e nós trazermos uma edificação na nossa casa é total. Então eu tenho que reconhecer isso também.
Então, a frase ridícula, nada é do nada, óbvio. Então, essa responsabilidade ela é muito importante. Quem está pegando isso aí? Então, eu vou falar sobre temer, mas coloquei aqui alguns salmos, veja que interessante. Provérbios, Provérbios. Capítulo 14, 26 diz lá, quem obedece, respeita ao Senhor, tem uma força especial, sabe? Há um apoio nas horas difíceis. Gostei dessa versão. A sua família será abençoada e protegida por Deus. Você entende que família é uma construção? Ninguém nasce pronto. E tem as várias fases de famílias que encontram, como eu expliquei aqui, com Deus, né? Tem aqueles que são jovens, se encontram, depois casam, vão criar os seus filhos. Beleza, já estão numa plataforma abençoada. Mas tem, de repente, aquele que chegou, já é casado e tem 2 filhos, e filhos já grandes, ou filhos pequenos. Mas nisso tudo, nós precisamos dar, seja o filho, ou seja a esposa, o marido, nós temos que dar a oportunidade de Deus vir trabalhando. Em cada uma da situação que está ali inserida. Vamos colocar do ponto de vista que nós somos, então, todos entregues e nós pertencemos a Deus e agora eu vou criar meus filhos, e tem muitos aqui que vão casar. Digam um amém aí. Muito legal. Amém foi fraco, né? Mas tá bom. Ou então vão ter filhos ainda. Quantos estão querendo ter filhos aí? Levanta a mão. Meu Jesus, não cabe mais aqui na igreja, rapaz. Espera um pouquinho, a gente passar para o outro lado para você. Então, nós somos dependentes de Deus. Mas aqui Deus está colocando todos esses contextos de versos ou passagens para te mostrar, cara. O desejo de Deus é entrar na tua casa e te ajudar muito. Mas nós temos que permitir. Sermos conscientes disso aí, dessa ajuda necessária para ir. Olha, veja aí, uma outra passagem falando que o homem justo que obedece, nesse comportamento que eu vou te explicar sobre temer, de todo o coração, isso traz felicidade para a sua família. Ninguém vive isoladamente. Nós estamos ligados a alguém, fazemos parte. A igreja também funciona assim, nós somos corpo de Cristo. Alguém lembra em 1 Coríntios capítulo 12 que Paulo diz assim, pô, não adianta o pé ficar dizendo, eu não gosto de você, ou eu não preciso de você. Ele estava falando sobre a necessidade. Ninguém gosta do dedo daquele pé ali que cria calo. Meu Deus, por que eu tenho esse dedo? Não, você pode tirá-lo. Vai ter que adaptar, porque faz parte do equilíbrio. Deus não botou nada do nada. Tudo faz parte, é impressionante. Então a gente tem que compreender a ligação que a gente tem. Essa responsabilidade. Uma coisa que acontece muito, eu não comentei aqui no primeiro encontro, mas está surgindo aqui no meu coração, eu quero falar. Nós temos que aprender a ter essa responsabilidade mútua, não é só o marido, não é só a esposa. Porque se o marido acha, não, deixa a mulher, ela fala tudo, ela fala com meus filhos, ela conversa, ela educa, faz não sei o quê, eu vou lá, pego o dinheiro, boto em casa. Não é errado. Ou qualquer outra coisa que esteja dando desequilíbrio. Sabe o que acontece muito com desequilíbrio? E a gente tem que tomar cuidado, essa é uma área que é legal. Se você está aqui, eu não falei isso no primeiro encontro, então provavelmente é para todos nós isso aqui, mas é algo legal. É você estar sempre em comum acordo com a esposa, para pensarem e falarem para os filhos a mesma coisa. Para que os filhos não pensem assim, não dá para ir com o papai não, eu vou com a mamãe, rapaz, que eu acho que é mais fácil eu conseguir com ela e tal. Aí o pai decide, não, vamos fazer isso. A mãe, não, deixa o menino e tal. Isso não vai dar certo. Você vai trazer muito embrulho. Mas nós não tínhamos concordado que nós não vamos fazer isso. Então, isso aí é legal, a gente ter esse acordo de coisas, né? Para que os filhos vejam esse posicionamento sobre. Vê se eu tenho uma outra passagem, em Provérbios 15, 6, falando sobre o lar. Num outro contrário, né? Está falando que é cheio de dor e tristeza. A Bíblia declara isso, gente, é a maior verdade. Nós sabemos disso, está ao nosso redor. Portanto, que independe de nós como atitudes e comportamentos, nós temos que saber lidar com isso. Temer a Deus, escreve isso, não é um sentimento, é um procedimento. Deus sabe que eu temo não pelo aquilo que eu digo. Não é? Não, eu sou crente. Não é nada disso. Então, por ser crente, eu sou temente a Deus. Eu estava lendo um verso. Ele é simples, a gente ensina isso na escola. Mas ele foi colocado de maneira muito própria.
Você deu uma lida em Romanos capítulo 8, no verso 14, está dizendo lá que todos que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Mas não está escrito que todo filho de Deus é guiado e dirigido pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque essa é a prova que eu e você temos que escolher. Mas quando então eu escolho, é considerado pela palavra de que eu sou filho de Deus. Porque esse é o caminho. Escolher ele, ser guiado, dirigido. Então não significa nada eu ser da igreja, não significa nada eu ser crente há 20, 30 anos, nova criatura, se eu não permitir a minha vida ser um procedimento de escolhas em relação à verdade dentro da minha casa, não vai funcionar, gente. Não funciona. Então não é condição sine qua non eu ser da igreja. E de um modo geral, hoje isso aí está bagunçado, porque, não, o cara como é que é? Vai casar, o cara é crente. Ela também, então, graças a Deus, não dá 2 anos, acabou tudo. Mas o cara tem o Espírito de Deus, a menina também, mas não está valendo, porque em termos de procedimento, que verdadeiramente é temor a Deus em relação à sua verdade, não está acontecendo, então Deus não pode entrar. Na verdade, Deus não criou a divisão, lembra que eu falei sobre isso? Ele criou a união. A divisão quem criou foi o homem, na verdade foi o inferno. Que criou a divisão, entra no homem, então o proceder dele promove divisão. Então, nós estamos chegando ao ponto. A Bíblia, quando declara esse tipo de homem, está lá no Salmo 128. Ou falando de um homem que teme a Deus, que é o princípio da sabedoria, está falando de uma pessoa que está escolhendo a verdade diante das situações que está vivendo. Principalmente dentro da casa. Alguém está compreendendo isso aí? Deus, ele edifica, guarda isso no teu espírito, Deus edifica em cima do trabalho que eu faço. Eu não sou perfeito, nem você, mas eu vou voltar a lembrar aquilo que eu falei. Mas quando eu estou enfrentando situações que eu sei, que eu não posso agir com base na minha cabeça, mas eu preciso de um conselho de Deus, eu boto minha mãozinha, vou na sinceridade, falo com Deus, Senhor, me ajuda, me mostra. Nós estamos no caminho certo. Ele virá. É a porta que eu dei para que ele chegue e ele faça. Deus, ele deu um livre-arbítrio para mim e para você, que ele não vai tirar isso do ser humano. É por isso que já foi pago um preço para ninguém mais ir para o inferno, mas tem pessoas indo para o inferno. Alguém está pegando? É a liberdade, é a livre escolha. Eu vou te falar, você é abençoado, porque o dia que você ouviu de Jesus, você abraçou, você escolheu. Bom, mas isso é muito mais do que simplesmente se tornar uma nova criatura. Agora há um estilo de viver, uma maneira de viver. E nós temos que trabalhar a nossa casa debaixo dessa verdade também. Maneira simples. Por isso que eu disse para vocês, a gente nunca está preparado para enfrentar uma coisa, eu sei, já vamos fazer isso, aquilo, outro e tal. Nós contamos com ele. É um procedimento da nossa parte, então não é um sentimento. Ok? Então Deus olhará para você e verá que você teme a ele por causa do procedimento. O que mais agrada a Deus, escuta isso que eu quero te falar, é nós escolhermos por ele. Quando você está enfrentando algo, e eu também, mas você escolhe a verdade como um posicionamento, rapaz, teu pai lá em cima, o que é isso? É isso que acontece. Na verdade, a fé é uma ação. Sendo uma ação, ela é um procedimento, ela é uma escolha que eu faço. De fato, sem fé é impossível. Então eu estou decidindo, escolhendo a verdade naquele momento que eu estou vivendo. Isso agrada a Deus, gente. Você pode estar certo que dentro de casa não será diferente. Deus então ele vem, ele intervém. Então, Deus ele edifica em cima do trabalho que a gente faz. Ele não está eximindo, né? Você vê lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então eu posso estar trabalhando da minha maneira, como eu acho, mas nunca escolhendo o procedimento de Deus. Eu posso estar achando que eu estou fazendo um trabalho dentro de casa.
mas verdadeiramente a minha casa não tem sido edificada por ele, no fundamento dele. Também não funciona. Então, Deus não pode trabalhar, escreve aí, vamos dando sequência, em nossos filhos aquilo que ele só pode trabalhar através de nós pais. Ok? Nós somos essa porta de relação. A gente pode cair em muitas ciladas, sabe, gente, achar que, não, a gente não deve. Eu estava falando aqui no primeiro encontro sobre a importância de dias como a gente vive, intensos de trabalho, onde numa cidade doida dessa, de trânsitos e tal, e o tempo fica escasso, da gente, por causa disso, dar uma justificativa que eu não tenho tempo com os meus filhos porque eu trabalho, ou isso, aquilo, outro. Mas eu quero te dizer que no tempo que a gente tem com os nossos filhos, nós temos que aprender a ter um tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é um tempo que eu estou com ele ali, porque eu não estou querendo, eu vou e dou um dinheiro, ou dou um brinquedo, a criança vai para um canto, eu para o outro. Não, não dá para fazer isso, porque nós precisamos interagir com os nossos filhos. Alguém está entendendo o que eu quero falar? Você tem que ser um participante de entender o que está acontecendo com ele, na sua atividade, daquilo que ele faz, da sua escola, das situações, para as crianças também perceberem que há um interesse da nossa parte com eles. Alguém está pegando? Imagine o pai que não sabe nem que série a criança está. A Bia está na 5ª série. A Ana Clara... Não, são coisas para você ver como demanda da gente algo que tem que ter um interesse. Escuta, teus filhos crescerão seguros quando há um verdadeiro valorização e interesse por eles. Mas quando a gente é criado numa família onde é um ajuntamento de batatas, não é um purê. Um purê não tem como separar. Que batata é essa? É a mesma. Mas um saco de batata onde é um ajuntamento de pessoas, isso não é família. Ou qualquer ideia sobre família, porque agora isso aí acontece. Escreve aí, sala de aula, secular. Quais são os tipos de família que existem? Hello. Com base na palavra tem uma. Então, a gente tem que aprender isso, queridos. Tem essa interação. Dá trabalho mesmo. Mas isso é valoroso, porque as crianças crescerão seguras, né? Eu falei da importância dos pais se amarem e as crianças verem isso, né? Aquela naturalidade do pai, abraçado com a esposa, troca aquele beijinho, né? Está sempre valorizando, dizendo e comentando. Então, as crianças olham para isso. Eu sei, eu trabalhei 28 anos na minha profissão como médico e muitas vezes atendia crianças que não eram trazidas pelos pais, mas pelos avós. E sem sabedoria nenhuma, eles começavam a falar dos problemas dentro de casa. Eu tinha que mandar parar. Para um pouquinho. Aí eu pedi a minha assistente lá para pegar a criança e levar ali, dar um suquinho, tomar uma água. Porque é uma carga muito grande, a criança já está sofrendo. E aí também os avós querem descarregar. E aí a criança ouvindo tudo isso. Então você vê, imagina uma criança ouvindo... que, entre aspas, ela não sabe entender de outra maneira, mas ela entende assim, eu não sou amado. Ou eu sou um problema lá de casa. Hello somebody. Estamos conversando. Então, a criança, para ela se tornar segura, e ela se tornar um cidadão de valor, ela precisa encontrar segurança dentro da sua casa. Ela não encontrará segurança porque a casa está cheia de bens materiais maravilhosos, 10 TVs, 10 geladeiras, não falta carro, não falta nada. Não é isso? Não traz segurança a ninguém. Eu estou falando de segurança de relacionamento. Estou falando de segurança de pais, que verdadeiramente amam a sua casa, se interagem, têm interesse pelos seus filhos. Não é o interesse apenas porque, não, vou dar algo para eles, para eu ficar aqui,
porque eu não tenho tempo, então vai lá, brinca, vai fazer isso, aquilo. Não, a gente tem que interagir, tem que sentar. É muito legal, eu vou passar essa próxima slide falando sobre isso, mas é muito legal a gente ver várias situações, e está aí o mundo para mostrar o que não se deve fazer, e a gente sentar com o nosso filho, ou com a nossa filha, seja desde pequeno, isso é a melhor coisa que tem, a mostrar que aquilo não é verdade, ou não é dessa maneira. Mas envolve da gente tempo para poder pensar e parar, e demanda algo de nós. Mas é importante demais, gente, porque isso fica registrado. É responsabilidade nossa entregar os verdadeiros valores para serem colocados e inseridos no coração dos nossos filhos. Porque isso não será entregue na escola, nem no mundo, nem do lado de fora. É nossa responsabilidade. A Deise falou um negócio aqui, e eu entendo isso que ela está falando, juntamente com a turma que trabalha, eu também estou 100% com a turma. É muito pouco tempo para os nossos filhos receberem algo que, na verdade, escuta o que eu quero te falar, precisa ser recebido por nós, pais. Mas choquem e pasmem, mas a maior parte do povo de Deus não treina os seus filhos na verdade. De segunda a sexta, não há nenhum compromisso em ensinar uma verdade para os nossos filhos de acordo com a palavra. Pasmem. Mas aí, de repente, fica na cabeça da pessoa de que essa é uma responsabilidade da igreja, nós aqui, Academia da Fé, ou seja, qualquer outro que temos um grupo, que a gente lida. Não, isso, o que a gente faz é só deveria ser a cereja do bolo. Porque é minha responsabilidade, da Deise, nós inserirmos no coração dos nossos filhos valores e conceitos da verdade no coração deles. Que tem que ser gasto um tempo, há algo de qualidade. Você entende isso que eu estou falando, gente? É muito legal, eu tenho um amigo pastor de São Paulo, e ele estava me falando algo que ele já faz há muitos anos, que ele separou a segunda-feira, o esquema dele de trabalhar, né? Sabe, pastor trabalha o tempo todo, e domingo então é o dia, né, meu? Então chega segunda-feira, ele separou há muito tempo um tempo para a família. Então o que ele faz? Ele sai, todo mundo já sabe, os filhos saem, a esposa também, aí vão para algum lugar, gastam um tempo entre eles. E aquela segunda-feira, não há nada que vai interferir aquele momento sendo gasto com a família. Rapaz, ele fez o melhor investimento que ele podia fazer. Entende? E o pastor não sai fora disso não, pensa que eu sou pastor e por causa disso a minha casa vai andar muito bem, obrigado. Pelo contrário, o que eu vejo conversando com muitos pastores, que eles têm muitos problemas na sua casa. Porque não adianta, gente, deixar a minha casa, pastorear a igreja, não funciona, tem prioridades, são coisas. Nós somos ministros primeiros da nossa casa. Porque se eu não ganho a minha casa, não sou eu que estou dizendo, o apóstolo Paulo disse isso, eu não sei pastorear a minha casa, como é que eu vou pastorear a igreja de Deus? Prioridades invertidas, ou uma carga, ou emocional em cima de filhos indevidas. Porque são filhos de pastor. E o Kiko? São tão normais como todo mundo. Todo filho, seja de pastor ou não pastor, é bagunceiro. Você pode dar um amém ou não? Amém. Faz as suas bagunças, as suas coisas, é normal, isso é coisa de criança, gente. Óbvio, a nossa educação em muitas coisas, é importante, nós vamos estar ensinando, fazendo isso, aquilo, mas não podemos abrir mão. Não é assim que funciona, a família não nasce do nada. Os dias estão passando e eu estou achando que eu estou ensinando a verdade, eu não estou. Então não está ficando coisas dentro do coração deles. Essa é a nossa parte. Ninguém pode tirar essa parte. É a nossa. Mas você vê, requer de mim e de você essa consciência. Porque não é a igreja que treina os meus filhos na verdade. Somos nós, pais. Fora a educação, né? Fora qualquer outra coisa, né? Eu estava me lembrando, a Deise comentou isso comigo sobre... Eu fui agora visitar meu filho, passei uns dias lá com ele, o Ricardo. Aí a minha... A Nora é gente boa. A neta, fez 4 anos lá. Aí
E o Ricardo estava me falando que ela aprende rápido pra caramba. Eu sei, a minha nora também gasta muito tempo assim, ensinando coisas. Quando acontece alguma coisa, ela vem, aí ela mostra um exemplo, e fala de uma verdade, mostra e tal. Beleza, tudo na idade, né? Aí, bom, primeira noite lá, vamos dar uma jantada, vamos jantar, beleza e tal. Aí ela, eu quero orar. A oração é longa. O que é interessante é que ela vai falando coisas em inglês, a gente vai chegando assim para ouvir, cara, a preciosidade de coisa, ela agradecendo do fundo do coração por aquele dia lindíssimo, por causa do vovô, da vovó, e conta lá um negócio. Aí no meio da oração ela solta um negócio assim: Satan is a liar. Ou seja, Satanás é um mentiroso. Caramba, ela está repreendendo quem? Caramba, Satanás é um mentiroso. Isso não vem do nada, né, cara? Alguma coisa que ela aprendeu aí em algum lugar de que ele é. Então já está sendo inserido aquilo que ele é. Ele é mentiroso. Não é não? Nós temos que aprender muitas verdades. Beleza, estamos lá, terminou a oração, maravilha, vamos todos comer, todo mundo, beleza. No meio do jantar, ela chega em inglês e fala assim para Deise: vovó, remember, Satan is a liar. Já mandou recado para ela. Então, olha a importância da gente ministrando. Porque você entende tudo que uma criança precisa, e a gente vai comentar sobre isso como pontos, porque filhos são caixas registradoras, tudo que eles precisam é ser colocado um HD dentro deles. A nossa parte é ir colocando as coisas certinhas. E tem várias fases de crianças, né? Aí quando chega na adolescência, você já não tem tanto aquela voz ativa, porque lá de fora, pressão, né? Colegas e tal. Isso é normal até do ponto de vista fisiologia. Eu podia estudar aqui com vocês a fisiologia do adolescente. Para entender coisas que acontecem com ele também. Mas imagine, a primeira parte, que é a nossa, de colocar tudo lá dentro. Ó. É super importante isso, gente. Porque é isso que acontece aqui. Ó. E quando a gente ensina os nossos filhos, que mais marca pessoas, são pessoas, já havia falado sobre isso, os depósitos que nós vamos fazer. Ensina com persistência aos seus filhos todas essas palavras que hoje eu te ordeno. Tem várias maneiras, queridos. Deixa eu te falar uma coisa que é importante. Tudo é um treinamento. Eu posso dizer algo aqui? Legal. Não adianta a gente ordenar e dizer, vai ler a Bíblia, se eles não olharem para você e vocês não leem a Bíblia. É o que mais acontece. Fala a Deus. Eu estou mandando ele ler a Bíblia, mas eu não leio. Que exemplo eu tenho? Nenhum. Exemplos arrastam. Palavras podem convencer. Pode sim, pode ser que não. Mas exemplos arrastam. Então, os nossos filhos precisam ver em nós pessoas nesse contexto, apaixonados, amantes da verdade. Que é natural você fazer a sua leitura, é natural você fazer as suas orações e as crianças crescerem num ambiente que isso é normal na vida dos pais. Porque esse é o exemplo. Alguém está pegando? Porque senão vai virar quartel, não vai funcionar. Nós temos que fazer os nossos filhos serem apaixonados pela verdade, eles se apaixonarão pela verdade, desde que eu e você, como pais, nós somos apaixonados. A paixão, ela flui. Ela sai do nosso coração e entra no coração deles. De servir a Deus, de ter esse comportamento. Alguém está pegando o que eu estou falando? Nosso exemplo em casa, da maneira de nós vivermos, em termos de verdade, faz toda a diferença, gente. Toda a diferença. Não é um formalismo, não é uma religiosidade. É um estilão de viver. As crianças vão gostar disso. Entende? Mas é a nossa responsabilidade fazer isso. A Bíblia já declara isso. É minha parte. A questão de persistência é porque é assim mesmo. Pastor, mas olha, é uma luta cruel contra esse mundo ensinando tanta bobagem. Eu sei, mas sabe, faz a sua parte.
Eu faço a minha. Senhor, me ajuda. E Deus vai colocar a mão sobre os seus filhos. Porque aí é o que Ele pode fazer, é o que Ele vai fazer, né? Não tem como colocar os nossos filhos numa redoma. Não tem como prendê-los para não viver experiências e coisas, óbvio. Mas a nossa parte é essa aí. Veja, Provérbios 22, 6. Ensina o caminho que a criança deve andar e quando for velha, não se desviará, ou quando for mais... Então, uma outra versão diz, ajude o seu filho a formar bons hábitos. Enquanto é pequeno, nós formamos esses bons hábitos. Você sabia que nós formamos bons hábitos nossos filhos até alimentares? Imagina, eu na minha casa com a Deise, se eu só vivo me entupindo de refrigerante e comendo doce e pipoca, meus filhos vão para o mesmo caminho. Qual é a minha autoridade para chegar e falar assim, não, vai tomar refrigerante? Aí ele olha para mim, você toma todo dia? Aí, como diz o outro, quá, 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 quá. Estou te falando que o exemplo é até isso, então eu tenho que me alimentar de maneira adequada e ter coisas para os meus filhos olharem que isso aí é um veneno. Exatamente. É tudo um exemplo da casa, da relação dos pais, como eles são. Até hábitos, eu sei disso, gente. Eu trabalhei nessa área e estava vendo lá. Não estou aqui trazendo pressão sobre ninguém. Mas está lá um menino de 7 anos de idade, 50 quilos. Aí chega o pai e a mãe, 180 e 350. Ué. Preciso falar mais alguma coisa, Jaque? Não, né? Ué, tá explicado. Doutor, esse menino precisa emagrecer perfeitamente. Será que eu não preciso fazer uma receita primeiro para vocês? Não, gente, para pensar. É assim mesmo. É assim que funciona. Não tem como. O garoto está sofrendo mal da casa. Até o cachorro é desse tamanho. O papagaio já não consegue nem voar mais dentro do... Mas o casal, a pessoa, eu sei, eu vi isso muito na minha jornada de trabalho, mas eles não veem isso. Eles querem consertar algo que, na verdade, eles não consertam. Nós temos que entender isso. Não estou aqui jogando um fardo em ninguém, que a gente tem que viver de maneira perfeita. Deus não pediu isso. Ele pediu que nós sejamos sábios. E possamos escolher quando a gente sabe que tem que mudar algo. É só isso. O resto é com Ele. Porque aí os meninos vão crescer, os nossos filhos, nessa relação de que os pais são genuínos. Eles são verdadeiros. A pior coisa que pode existir é a gente ter uma capa, ou de cristão, ou de crente, seja lá o nome que for. Aí na igreja, glória a Deus, aleluia. Em casa, panela e palavrão para lá e para cá. E aí a gente acaba, eu vou trazer próximo domingo uma música que eu gostei muito, um rapaz cantando. Eu quero morar lá na igreja, porque... Já ouviu essa música? Não? Então domingo que vem eu vou colocar. É muito interessante. Em casa o pai é lobo devorador, na igreja, aleluia, glória a Deus. Tem uns negócios assim que isso aí, eu vou te falar, vai matar os filhos. Você entende? O nosso exemplo para os filhos é muito importante. Eu vou comentar aqui dentro de uns pontos que a gente vai conversar sobre isso, 7 pontos importantes nessa relação. E eu quero te falar que quando a gente tem esse coração sincero de entender que a gente não é dono da verdade, mas a gente tem uma relação certa com os nossos filhos, até mesmo em ter feito algo, eu vou terminar com isso, mas eu vou continuar, você não pode faltar não. Até mesmo em pedir perdão a eles porque fizemos errado, ou eu fiz errado. Que é isso, pastor? Que absurdo, não tem que não.
Eu não tenho que dar satisfação aos meus filhos e, não, fiz um negócio, tá? A gente sabe lá dentro, está errado. Tivemos um posicionamento errado e a gente não se humilha para chegar lá e pedir perdão ao filho. Não vai dar certo. Eu estou te falando, se no final dessa história nós não tivermos criado uma amizade com os nossos filhos, não valeu nada. Não terminamos a nossa missão. Porque eles vão para a casa deles, eles vão sair de casa, eles vão trabalhar. E não foi criada uma verdadeira amizade, onde pai e mãe é algo assim, caramba, nós somos apaixonados por eles. É porque não foi criado aquilo que precisava ter sido criado. Hoje o que mais acontece, queridos, até mesmo dentro da igreja, são filhos que não falam com os pais. É triste isso, né? Porque está faltando muita sabedoria nessa relação. Então nós vamos terminar muito bem, obrigado, quando isso aí a gente conseguir esse objetivo. Nós deixamos valores, verdades, no coração deles. Uma amizade tremenda. Então eles olharão para você como pai e mãe, eles vão querer ter uma família assim. Genuíno, verdadeiro. Seja a mesma pessoa na igreja, no trabalho, em qualquer lugar. Jamais faça capa de qualquer coisa, não vai dar certo. Capa de machão não funciona. Capa de, não, eu sempre acerto, nunca erro. Ih, não funciona, vai cair. O que mais? Qualquer capa não funciona. Nós temos que ser simples. Eu falei aqui, o homem espiritual, anota isso aí. O homem espiritual, num contexto de ser humano, óbvio, né? Estou falando do homem espiritual num contexto de ser humano. É o homem normal. O homem normal é o homem espiritual. Que homem normal é esse? É o homem que participa da vida comum do lar, paga suas contas, vai para o supermercado, né? Troca lâmpada, troca fralda, segura a criança, né? Participa lá das coisas que precisa participar de família. Esse é o homem espiritual, porque o homem espiritual não é aquele que ora em línguas, profetiza. Ele pode ser tudo isso para fazer uma capa. Alguém está entendendo, gente? Não, seja uma pessoa normal. Diga, eu sou normal. Eu também. Se, para eu me tornar uma pessoa normal, eu tenho que começar a trocar coisas do lado de fora. Tipo, para ser uma pessoa normal, espiritual, eu tenho que ter um tipo de roupa. Eita ferro! Eu já estou entrando no lugar errado. Você entende, gente, que aquilo que eu acrescento lá de fora, na verdade, não me forma, porque a minha formação é de dentro para fora. Nós devemos ser a expressão daquilo que somos dentro. Não precisa esconder nada. Esconder o quê? Mesma pessoa, em qualquer lugar. Isso acontece muito no meio da religião. Infelizmente, o inferno pegou a religião e também jogou dentro da igreja do Senhor. Então, o cara tem um linguajar, tem uma maneira de orar, tem uma maneira de falar, ou de proceder, até mesmo um formalismo em termos de falar com as pessoas, que eu não gosto, nunca gostei, eu me converti, eu não gosto desse negócio de formalismo. Por quê? Não adianta. Já pensou, eu vou me relacionar com a Deise? Irmã Deise. Estamos em família. E na hora lá do vamos ver, irmã Deise. Ó, caramba, te falo. Aí eu fiquei desanimado. Vai dar, né? Tá faltando alguma coisa aqui. Não vai dar certo esse negócio, irmã Deise, irmã. Isso aí. Não fica preocupado com imagem, não, cara. Seja você mesmo. Tua personalidade, quem você é. Deus te ama como você é. Pensa que olha para mim por causa que roupa que eu uso, cabelo que eu tenho, ou porque sou pastor, tenho título. Ele olha o teu coração e o meu, quem nós somos. Quem nós somos. Sejamos quem nós somos. De maneira genuína, simples, sabendo que somos limitados e que temos que,
É isso aí que Ele quer. E o resto, Ele te abençoa sobremaneira. Deu para pegar isso? Então, próximo domingo, vamos pegar esses pontos aí, dar uma destrinchada. Fique de pé, vamos orar. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a Tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com Teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.